Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Para você mesmo que está assistindo esse vídeo agora, tem uma pergunta para te fazer. Você quer ser realmente feliz ou parcialmente feliz? Você quer ser feliz de verdade ou só mais ou menos? Essa é a pergunta que eu tenho para te fazer. Provavelmente você já deve ter reparado que quando você faz uma viagem, você vai para aquele lugar que você planejou, aquele lugar maravilhoso, e você tira foto e você visita, e vai para todos os lugares que você havia planejado ir. E aí quando você vai voltando, você chega na sua casa, você já não está tão empolgado assim, de repente vai batendo uma tristeza, que a viagem já passou, você já tem que trabalhar no outro dia. Ou então às vezes você está muito empolgado para comer uma comida que você queria muito, e aí você vai naquele restaurante que você queria, que é super badalado, movimentado, leva a esposa, leva os filhos, ou vai você sozinha mesmo, sozinha. E aí depois que você come aquela comida maravilhosa, a hora que você está voltando para casa, já vai batendo aquele olhar mais cansado, aquela tristeza vai começando a chegar, e aí aquela felicidade, aquela empolgação já foi embora. Ou até mesmo, às vezes, você marca de encontrar alguém querido, alguém que você gosta, seja um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um parente, alguém que você não via há muito tempo que você gosta muito. E aí depois que você encontrou essa pessoa, vocês foram lá comer alguma coisa juntos, ou simplesmente só se encontraram, tomaram um café, e depois que você está voltando para sua casa, que você entra no seu quarto, que você fecha a porta do seu quarto, que está só você e você mesmo, e aí começa os pensamentos já, não tá mais aquela empolgação toda, aquela alegria toda que você encontrou quem você queria. Você já reparou isso? Que muitas vezes a nossa alegria é como se a gente vivesse de bocado em bocado, como se a gente vivesse de migalha em migalha. E isso não é autêntica felicidade. A autêntica felicidade, a felicidade de verdade mesmo, é outra coisa. E é disso que a gente vai falar hoje. Tem uma passagem que Jesus, ele está passando ali pelos povoados, e ele encontra uma mulher cananeia, e essa mulher cananeia pede para ele ajudar ela. Pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, porque a minha filha está endemoniada e eu preciso de cura. E Jesus, ele quer ver ali, ele quer testar essa mulher cananeia, porque ele sabe que essa é uma mulher que vivia de migalhas. Não das migalhas, como eu citei agora, que é só alegria passageira, mas as migalhas dos vícios desse mundo. Da busca por aquilo que é infeliz nessa terra em que a gente vive. E Jesus sabia que essa mulher vivia dessas migalhas, que vivia dessas obras da carne, que mais tarde a gente vai falar aqui. Então, naquela ocasião, Jesus fala para essa mulher: você não sabe que não é bom dividir o pão dos filhos com os cachorrinhos? E a mulher responde: mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então vamos ver. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercâneas clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, comparando-a a um cachorrinho, né? Porque sabia que ela vivia de migalhas desta vida, de vícios e adorações e tantas outras coisas que buscava saciar ela, mas nunca procurava o pão espiritual, nunca procurava as coisas sagradas, como é o caso do que Jesus ensinava. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo e como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus fez um teste com ela e queria ver se ela reconhecia a fraqueza dela, as limitações dela, a vida pecadora, as migalhas que ela vinha se alimentando e não buscava a fonte espiritual, não buscava Deus, não buscava as coisas santas, né? O pão espiritual ela não buscava, apenas o pão dessa terra, como muitos de nós vivemos só através de migalhas. E aí ela foi humilde e Jesus se surpreendeu com a humildade dela e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sã. Então veja que Jesus a compara como um cachorrinho, que está sempre atrás de migalhas. E que o pão que ele estava servindo era para os filhos que buscavam esse alimento, mas não para os cães, que não era muito digno dar o pão dos filhos para os cães. Sabe aquele cachorro, eu me lembro que onde eu morava tinha o espetinho do Inácio, ele montava o carrinho dele lá na rua e o pessoal ia comer o espetinho do Inácio. Era um espetinho delicioso. E sempre tinha um cachorro caramelo ali que vivia de migalhas. E as pessoas sempre estavam ali jogando pedacinhos de carne, mas aquele cachorro nunca ficava saciado. Então, assim muitas vezes, a gente vive como cachorrinhos, como Jesus citou, como a gente só busca alimentos que nos saciam a fome por alguns instantes, por alguns momentos, né? E que depois a gente volta a ter fome de novo. Então o cão, ele está sempre com fome, porque ele nunca se sacia de migalhas. Da mesma forma, nós não nos saciamos dessas migalhas mundanas que buscamos por completo, quando na verdade o Pai quer nos entregar o pão espiritual, que sacia a nossa fome, o pão dos filhos, o pão dos herdeiros, que é o pão de quem o busca. Mas como a gente não busca, a gente fica querendo se saciar com migalhas. Então você quer viver uma vida feliz, uma vida de verdade? Pare de se alimentar de migalhas e comece a buscar o pão da vida, que é o pão espiritual que Jesus quer nos entregar
todos os dias. Veja, na primeira carta de João, capítulo 15, capítulo 2, versículo 15 a 17, ele vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que João está dizendo o seguinte: tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para a eternidade. Então, o que aqui o apóstolo João já está nos dizendo é uma outra coisa. Não é como aquelas migalhas que eu citei no começo do vídeo, falando de uma boa viagem, que é legal, uma boa comida no restaurante, que é legal também encontrar alguém que você gosta. Tudo isso são coisas bacanas, só que são coisas passageiras. Aqui, João já está dizendo pra gente dos alimentos deste mundo que não nos fazem bem de forma alguma, que são obras da carne, né? E a gente vai ver aqui mais pra frente em Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, 19 a 23, onde ele vai descrever quais são essas migalhas nocivas para a nossa alma, para o nosso espiritual, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso campo energético. Paulo vai descrever aqui, olha só. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então entenda que quando você escolhe viver, principalmente desses vícios nocivos aqui, que é a concupiscência dos olhos, que é a concupiscência da carne, que é a soberba da vida, tudo nisso aqui, ó, que Paulo citou: idolatria, inimizade, emulação, ira, peleja, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, tudo isso são obras da carne que nos fazem mal no campo energético, espiritual, mental e também carnal na nossa carne, que nos traz doenças, né? Doenças físicas, doenças perceptíveis. E viver dessas migalhas não é nada bom pra gente. E é por isso que Jesus dá esse exemplo dessa parábola que nós vemos, desta mulher, aliás. É uma parábola, a sua história, mas que realmente ocorreu, que foi uma verdade, né? Ele não contou a história como aconteceu, como se tivesse acontecido, mas a história de fato aconteceu e Mateus nos traz em seu livro que essa mulher vivia de migalhas. Então, quais são as migalhas que essa mulher vivia? Vivia dessas besteiras, né? Como inveja, como bebedice, como ira, como inimizades, prostituição, impureza. Tudo isso, vícios que uma hora ou outra na nossa vida a gente também já foi vítima desses caminhos, né? Deixamos nos seduzir por isso e com isso a gente alcança o quê? A gente alcança a tristeza, né? A gente não alcança a felicidade. É uma falsa ilusão que nos preenche por alguns minutos, talvez por alguns momentos, ou enquanto buscamos, mas do que depois nos traz um grande vazio, nos traz uma grande tristeza. E Jesus quer alertar os nossos olhos com esse exemplo das migalhas. De que não busquemos migalhas, mas sim o pão da vida, o pão dos filhos, que Ele está sempre disposto a nos oferecer. Então eu digo a você, volto na questão inicial desse vídeo, você quer ser feliz? Você quer ser feliz de verdade? Mesmo? Então pare de viver de migalhas. Abandone tudo aquilo o que é ilusão. Tudo aquilo que Paulo citou aqui em Gálatas, tudo aquilo o que João descreve na sua primeira carta, que ele diz que essas coisas, como concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e depois Paulo vai descrever, como eu já citei para você, tudo isso só nos engana, só nos faz mal, só nos adoece energeticamente, espiritualmente, morfologicamente no nosso corpo. Então, pense bem, se você quer ser feliz de verdade, buscar um alimento que vai te preencher, e você precisa buscá-lo todo dia, você precisa se alimentar desse alimento todo dia, querê-lo todos os dias, ou se você vai continuar de migalha em migalha. Mas não como viagens ou encontrar um amigo, como eu citei, e sim essas más migalhas, esses maus vícios, essas situações que a gente de pouquinho em pouquinho cria o hábito de fazer errado, achando que nos vai trazer felicidade, mas nos traz uma grande tristeza. E qual o salário desses vícios? Qual o salário do pecado? É a morte. Então, veja, se você quer vida, vida em abundância, felicidade, ou falsa felicidade, falsos momentos. Sabe aquela coisa, aquela brincadeira que todo mundo está falando? Sabor felicidade, que não tem nada de felicidade, né? Se você quer esse sabor felicidade, continua sendo enganado. Mas se você quiser parar de viver de migalhas, parar de viver como um cão que está sempre faminto, então passe a se alimentar desse pão espiritual que Jesus quer te oferecer de bom grado e quer te entregar com muito amor. Basta você procurá-lo e fazer a vontade de Deus, que é aquilo que ele sugere em tantos ensinamentos. Busque-o de todo o seu coração. Ele vai te orientar direitinho de como você vai viver daqui para frente. Que Deus te abençoe, de sempre uma ótima e iluminada semana para você. A gente se vê por aqui. Pare de migalhas.